Boa noite, a paz do Senhor, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, você, sua casa, sua família, a todos nós. Em nome de Jesus, nós estamos aqui mais uma semana para a nossa reunião de célula, pedindo a Deus que Ele venha falar conosco, venha ministrar no nosso coração nesta noite. Amém? E hoje nós estaremos falando sobre esse tempo que nós estamos vivendo, né? Estamos aí atravessando um deserto de dificuldades, um deserto de enfermidades, de desemprego, de problemas. E a Bíblia faz esse paralelo, né, entre tempos difíceis e deserto. E é nessa abordagem que a gente vai conversar um pouquinho nesta noite. Feche os teus olhos, vamos pedir a Deus, pedir ao Espírito Santo de Deus que venha ministrar no nosso coração, que venha falar no nosso coração, que venha nos instruir, nos acalmar, venha ministrar paz, serenidade, quietude no nosso coração, trazer lucidez para todos nós, para que nós possamos compreender e entender este momento e saber o que é que Deus tem e espera de nós em tempos como os atuais. Amém? Feche os teus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, por essa oportunidade que temos de falar com o Senhor, Deus, de aprender um pouco mais a respeito da Tua palavra, a respeito da Tua vontade, a respeito do Teu querer. Nos ensina, Deus, nesta noite, Deus. Visita, Deus, cada lar, cada família. Em nome de Jesus, Deus, nós pedimos a Ti, Deus. Acalma, Deus, no nosso coração, Deus. Enche-nos, ó Deus, com a Tua paz, com a Tua serenidade, Senhor, em nome de Jesus. E nos ensina, Deus, a enfrentar esse tempo que estamos vivendo, Deus, com sabedoria do alto, Deus, em nome de Jesus. Dá ordem aos Teus anjos neste momento, Deus, para que visitem cada lar, cada família, cada casa, Senhor, em nome de Jesus. E entra, Deus, com sustento, entra com providência, entra com cura, entra com salvação, com libertação. Em nome de Jesus, Deus, nós pedimos a Ti, Deus. Acalma o nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos a Ti, Deus. E em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém? Então, que o Espírito Santo de Deus possa estar ministrando nos nossos corações nessa noite. Nós vamos ver vários versículos, mas o texto básico que nós vamos estar utilizando é o Salmo 136. Então, se você estiver com a tua Bíblia aí, abra no Salmo 136 e vai ser importante que a gente leia ele inteiro, né? Não é um salmo muito longo, só tem 26 versículos, mas é importante nós fazermos a leitura juntos aí do Salmo 136. O título deste salmo é Deus é louvado por suas obras e por sua permanente benignidade. Então, aí só pelo título já chama a atenção, né? Deus é louvado por suas obras, mas também por sua permanente benignidade. Então, a bondade de Deus é permanente. Então, mesmo nesse tempo que nós estamos vivendo, nós ainda estamos experimentando da bondade de Deus. Então vamos lá, Salmo 136. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Àquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. Àquele que com o entendimento fez os céus, porque a sua benignidade é para sempre. Àquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade é para sempre. Àquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade é para sempre. O sol para governar de dia, porque a sua benignidade é para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade é para sempre. Que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade é para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua benignidade é para sempre. Com mão forte e com braço estendido,
porque a sua benignidade é para sempre. Àquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade é para sempre. E fez passar Israel pelo meio dele, porque a sua benignidade é para sempre. Mas derribou a Faraó com o seu exército no mar vermelho, porque a sua benignidade é para sempre. Àquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade é para sempre. Àquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade é para sempre. E deu a morte a reis famosos, porque a sua benignidade é para sempre. Seom, rei dos amorreus, porque a sua benignidade é para sempre. E Og, rei de Bazã, porque a sua benignidade é para sempre. E deu a terra deles em herança, porque a sua benignidade é para sempre. Sim, em herança a Israel, seu servo, porque a sua benignidade é para sempre. Que se lembrou da nossa humilhação, porque a sua benignidade é para sempre. E nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade é para sempre. Que dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade é para sempre. O salmista não precisaria repetir 26 vezes para nós, porque a sua benignidade é para sempre. Mas ele fez questão de repetir 26 vezes que Deus fez, faz e fará tudo o que Ele tem feito nas nossas vidas e tudo que Ele já fez, porque a sua benignidade é para sempre. Então, Deus não perdeu o controle de nada. Pelo contrário, a sua bondade, a sua benignidade, a sua misericórdia é para sempre. Então, esse tempo que nós estamos vivendo agora, nós estamos experimentando da bondade e da benignidade de Deus nas nossas vidas. Então, nós temos que viver a nossa vida crendo nesta palavra e em toda a Bíblia. É isso que a palavra de Deus espera de nós. Então, se porventura passou na sua cabeça ou tem passado na sua cabeça nesse tempo de pandemia, de coronavírus, será que Deus perdeu o controle da situação, o controle da história? Não. Você viu que Deus fez todas essas coisas porque a sua benignidade, a sua bondade é para sempre, eternamente. Como diz o título do salmo que nós lemos, por sua permanente benignidade. Então é permanente, não tem interrupção. Então esse tempo que nós estamos vivendo agora é um tempo de bondade de Deus, de misericórdia de Deus. Independente do que esteja acontecendo, estamos aí vivendo uma crise, uma situação complicada, o mundo atravessando por essa situação. É como se nós estivéssemos como o povo de Deus na Terra Prometida. Antes de chegar na Terra Prometida, eles precisaram seguir pelo deserto, a caminho da Terra Prometida. Então, o deserto foi o meio, foi o processo que Deus usou para levar o povo à Terra Prometida. Então, sempre que nós passamos por lutas, dificuldades, adversidades, privações, solidão, seja lá o que for, Deus tem algo a nos ensinar, Deus tem algo a nos mostrar, a nos fazer crescer, a nos fazer aprender. Então nós precisamos ter certeza que essa situação que nós estamos vivendo agora, ela vai passar. Mas é um processo que Deus está utilizando comigo e com você e com toda a face da terra para nos fazer pessoas melhores, pessoas maiores do ponto de vista de Deus, porque a sua benignidade é para sempre, a sua bondade é para sempre. Então, não pense que Deus perdeu o controle, que Deus deixou o mundo à deriva, que nós estamos sofrendo e que Deus não está vendo isso. Não, Deus está vendo isso. Tudo o que acontece é permissão de Deus, mas nós estamos num processo. Deus vai fazer com que nós saiamos dessa situação pessoas melhores, pessoas que tenham mais comunhão com Deus, mais intimidade com Deus. Então nós precisamos tirar algumas lições, desse tempo. Não dá para você viver no deserto. Se você está na sua casa, você vive de uma forma. Agora, se você está
no deserto, não dá para você querer viver da mesma forma que você está na sua casa. Nós precisamos ter uma mentalidade, uma postura, uma atitude diferente, porque nós estamos nesse período de pandemia, nesse período de deserto. Então, algo em nós e dentro de nós e através de nós tem que ser diferente. Não pode ser da mesma forma. Nós não podemos estar vivendo este momento da maneira como nós vivíamos antes desse momento. E nós também não vamos viver depois deste momento da maneira que nós vivíamos anteriormente. Então, algo de sobrenatural tem que fluir de dentro de nós e através do Espírito Santo de Deus que habita em nós, para que nós possamos passar por esta etapa e possamos sair desta etapa pessoas melhores do que nós entramos nela. Então nós vamos ver alguns versículos, alguns tópicos a respeito de que atitudes nós devemos ter, né? Porque como é que eu passo por esse deserto? Que estratégias eu devo usar? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu não tenho que fazer para passar por esse tempo de deserto? Então, como passar por esse deserto? Nunca esquecendo que a bondade de Deus, que a benignidade de Deus é para sempre. Estamos passando? Sim, mas a bondade de Deus é a mesma. Ele não muda e jamais vai mudar. Como passar pelo deserto, então? A primeira coisa que nós precisamos aprender e precisamos viver esse aprendizado. Não entrar em pânico. Não entrar em pânico, não se desesperar, não desistir. Então, é básico. Não se desespere. Não se desespere. Romanos 8, os versos 38 e 39, diz assim: pois eu estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem presente nem futuro. Então, o tempo atual não pode nos separar de Deus. O momento atual, a situação atual, nem o que há de vir pode nos separar de Deus. Nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, como não entrar em pânico? Primeiro, tirando aquilo que porventura tem nos levado ao pânico e colocando a palavra de Deus. Então, que tipo de pensamento ou que tipo de questionamento tem habitado o meu e o seu coração? Porque se nós ficarmos assistindo a este jornal funerário, que a gente pode dizer, e só isso, nós vamos ficar questionando: Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Está todo mundo morrendo. Deus, por que o Senhor está permitindo isso? E nós vamos começar a questionar Deus e vamos nos desesperar. E não é dessa forma que Deus quer que nós venhamos a agir. Deus quer que a gente coloque a palavra dele no nosso coração, porque tudo isso aí fora tem uma estratégia que é roubar a nossa paz. Então, quando nós perdemos a paz que Deus nos dá por conta do noticiário, por conta dessa situação aí fora, nós começamos a perder o alicerce, perder a base e começamos primeiro a nos questionar, né? Porque a gente começa a questionar a nossa fé, depois a gente começa a questionar Deus, por que Deus está permitindo essas coisas acontecerem? E aí a gente começa a entrar num confronto com Deus e a gente se esquece que a benignidade de Deus é para sempre. E para sempre não excluiu esse tempo atual. Para sempre, esse tempo atual está dentro desse para sempre. Não dá para a gente pular essa etapa. Então, o que é que tem ocupado, né, as nossas mentes? O que é que a gente tem trazido para dentro da nossa mente, do nosso coração, da nossa família? O que é que a gente tem conversado a respeito que de repente tem feito com que a gente entre em pânico? Então nós precisamos vigiar e saber que Deus não mudou, a fidelidade dele é para sempre. E a gente precisa olhar para essa circunstância, olhar para esse tempo, para esse momento, parar e pensar: que ferramentas, que eu tenho de ferramentas que Deus me dá, me capacita para que eu possa enfrentar essa situação? Quais recursos eu vou utilizar para enfrentar essa situação? Então, para não entrar em pânico, a gente precisa, primeiramente, usar a palavra de Deus. Nós precisamos estar cheios da palavra de Deus.
Gente, o salmista repetiu aqui 26 vezes, porque a benignidade de Deus é para sempre. Então é para ficar gravado na nossa mente, no nosso coração. Então nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus a ponto dessa palavra ficar registrada na nossa mente e no nosso coração. Salmo 119, verso 11, fala muito bem isso. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Deixe que as promessas de Deus então venham encher a sua mente, venha ocupar a sua mente. Então nós precisamos guardar a palavra de Deus na nossa mente e no nosso coração para que a gente não venha pecar contra Deus. Quando nós pecamos contra Deus, quando nós achamos que Deus perdeu o controle, nós estamos pecando contra Deus, porque nós estamos negando que esse Deus que tudo pode, ainda pode fazer diferença nas nossas vidas, porque se a gente está achando que a pandemia foi maior que Deus, nós estamos negando o poder desse Deus, nós estamos pecando, nós estamos falhando. Então, nós precisamos nos encher da palavra de Deus. Esse é um dos recursos que a gente tem para olhar para essa circunstância, é o principal recurso, né? Então, é se encher da palavra de Deus, nos enchermos da palavra de Deus e não daquilo que o mundo tem trazido para dentro de nós. Então nós precisamos fechar essa janela que o mundo está usando para que a gente venha ficar cheio dela, e precisamos nos encher da palavra de Deus, porque não tem outra forma. Ou nós estamos cheios ou nós estamos vazios. Mas a gente precisa saber o que? Eu estou cheio do que e eu estou vazio do que? Eu preciso estar cheio da palavra de Deus, cheio da vontade de Deus e vazio daquelas coisas que não agregam nada em mim. Isso eu preciso esvaziar, eu preciso retirar e preciso me encher da vontade de Deus, da palavra de Deus. O segundo item, a segunda ferramenta, o segundo recurso que a gente tem para evitar que a gente entre em pânico é a comunhão com os irmãos, né? Olha só, Efésios 6, vou ler 3 versículos para vocês. Efésios 6:18 diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então nós precisamos estar em comunhão e orando uns pelos outros, porque um vai fortalecendo o outro. Gálatas, capítulo 6, o verso 2 diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumprirei a lei de Cristo. Quem disse que você tem que passar por essa situação sozinho? Não, nós precisamos e devemos recorrer uns aos outros para que a gente venha a nos fortalecer um ao outro. Hebreus 3, o verso 13 diz: encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, né? De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então, olha, nós temos, para não entrar em pânico, nos enchermos da palavra de Deus, mantermos o nosso relacionamento, a nossa comunhão com aqueles que têm a mesma fé que a gente, e a gente precisa, terceiro tópico, é buscar e receber o conforto do Espírito Santo de Deus. Romanos 8, versos 26 e 28 diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, olha, nós temos a palavra de Deus, nós temos a comunhão uns com os outros e nós temos a força insuperável do Espírito Santo de Deus, que nos conforta, que nos consola, que nos orienta, que dirige as nossas vidas. Então, tudo isso vai fazer com que nós não venhamos a entrar em pânico. Nós não vamos nos desesperar. Nós estamos passando pelo deserto, mas o deserto não é o nosso lugar de morada. O deserto não é o nosso lugar de permanência. É um lugar de passagem, é um lugar de trajeto somente. Então, essa fase, essa onda que estamos vivendo vai passar, mas nós precisamos ter serenidade, lucidez para passar por esta etapa da nossa vida.
Amém? Então, guarde bem isso. Não entre em pânico. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É isso que está lá em Hebreus 13:8. Então, a sua benignidade dura para sempre. E nós somos alvos da benignidade de Deus hoje. Então, não vamos nos desesperar. Nós estamos passando por esse deserto e não estamos sozinhos. E lembrando, nós estamos passando, não é o nosso lugar de permanência. Segundo lugar, primeiro, não entre em pânico. Segundo, procure abrigo. Quando você está no meio do deserto, você está atravessando o deserto, você tem que procurar um abrigo. Você tem que procurar onde passar a noite, onde se abrigar durante o dia. Então nós precisamos buscar abrigo, porque no deserto você tem calor escaldante durante o dia, você tem frio intenso à noite, você tem animais peçonhentos, ou seja, você tem que se proteger. E neste momento que nós estamos atravessando, fazendo uma analogia com o deserto, nós também temos que buscar abrigo. Nós temos que obedecer às orientações das autoridades médicas e nós temos que nos abrigar. Nós temos que fazer aquilo que precisa ser feito, mas nós não precisamos nos esconder, principalmente uns dos outros. Nós temos que ter comunhão uns com os outros. Nós precisamos fortalecer um ao outro. E se eu ficar escondido e não abrigado, eu não vou ter essa comunhão. Então nós precisamos, sim, buscar abrigo, mas fortalecer um ao outro. Isaías, capítulo 4, versos 5 e 6, traz essa lembrança de quando o povo estava atravessando o deserto no Êxodo, né? O Senhor criará sobre todo o monte Sião e sobre aqueles que se reunirem ali uma nuvem de dia e um clarão de fogo à noite. A glória tudo cobrirá e será um abrigo e sombra para o calor do dia, refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Então, onde nós temos que procurar abrigo? Em quem nós temos que procurar abrigo? Nós temos que buscar abrigo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nós temos que buscar abrigo nas palavras de Deus, porque a sua benignidade dura para sempre. Não tem outro lugar para nós nos abrigarmos diante de uma situação como essa. Mesmo que você guarde tudo que os médicos, que as autoridades estão falando, e mesmo entre eles você percebe que há divergência. Um fala uma coisa, outro fala outra. Um acha que o medicamento faz bem, outro entende que não. Então, nós vamos entrar em pânico, né, se a gente for seguir tudo isso, né, e for somente nos alimentar com tudo isso. Mas não, a gente precisa buscar abrigo naquele que pode trazer paz, serenidade, tranquilidade ao nosso coração. Olha o que diz o Salmo 57, o verso 7. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti. E à sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Então, onde que nós temos que nos abrigar até que passem as calamidades? A sombra do Deus Todo-Onipotente. Salmo 46, Salmo 91 fala muito claramente isso. Salmo 46 diz que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O Salmo 91 fala, eu vou ler alguns versos só a respeito, mas se encaixa perfeitamente nesse tema. É ali que nós temos que procurar abrigo, ou seja, ali que eu digo é na pessoa de Deus, no relacionamento com a palavra de Deus, no relacionamento com o Espírito Santo de Deus. É aí que está a chave para a nossa serenidade, para a nossa paz, para a nossa tranquilidade. Veja o que diz Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, não tenha medo.
faça a sua parte, mas creia nas promessas de Deus, na palavra de Deus, e vamos nos abrigar nas promessas e na palavra de Deus, e nos fortalecer, nos encher da vontade de Deus, nos encher da graça de Deus. Então, não tenha pânico, procure abrigo. E terceira e última situação, se alimente, beba água e se alimente. No deserto você precisa estar fortalecido e o sol vai te desidratando, então você precisa tomar água. Nós precisamos tomar a água da vida, nós precisamos tomar muita água, a água mesmo, precisamos nos alimentar muito bem para ter a nossa imunidade fortalecida, mas nós precisamos beber da água da vida todos os dias para sermos cheios da graça de Deus, do poder de Deus, da unção de Deus, da misericórdia de Deus, e sermos fortalecidos para passar por esse deserto, para chegar do outro lado, fortalecidos mediante a graça de Deus. Olha o que diz o Salmo 63, o verso 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Então, o mundo aí fora está seco de Deus, está carente de Deus. Imagina uma árvore que começa a definhar, começa a secar por falta de água. Assim está o mundo. Então, nós fazemos parte da luz do mundo, o povo mais feliz da terra. Então, nós precisamos levar essa água da vida para aqueles que estão sedentos. E nós que temos essa água da vida, não podemos permitir que o medo, o desespero, o pânico venham nos desidratar, venham fazer com que nós temamos cada dia mais e nos esqueçamos desse Deus cuja benignidade dura para sempre. É o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Então nós precisamos todos os dias nos alimentar dessa palavra, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, saindo do estado natural para o estado divino. É isso que Romanos 12, 2 fala, quando a gente precisa se renovar, se transformar pela renovação da nossa mente. É sair do estado natural. Hoje o estado natural é você olhar para essa situação e falar, meu Deus, tudo está perdido, o que é que está acontecendo? O Senhor não está vendo tudo isso? Isso é o estado natural. O estado divino, não, a bondade de Deus e a benignidade de Deus dura para sempre. Deus está no controle dessa situação. Nada mudou perante o poder e a ação de Deus. O mesmo Deus que agiu lá atrás está agindo agora. Então nós precisamos entender isso e a cada dia nos alimentar mais e mais da palavra, para que a palavra de Deus venha transformar as nossas vidas todos os dias, de modo que a gente possa impactar a vida daquele que está ao nosso lado, sofrendo, triste, deprimido, com medo, em pânico, e nós que conhecemos a luz do mundo, precisamos levar essa luz, precisamos levar essa água, precisamos levar este abrigo para essa pessoa, para essas pessoas que não conhecem. Então nós precisamos estarmos fortalecidos em meio a esse deserto para ajudar aquelas pessoas que ainda não conhecem e que não têm essa força. Então tenha certeza que Deus está conosco nessa travessia, neste caminho. É somente um processo que Ele está utilizando para fazer de nós homens e mulheres, filhos dele, mais fortes, mais fortalecidos nele e através dele. Amém? Que você tenha isso em mente. Eu trago de volta lá o Salmo 136 que nós lemos. A benignidade do Senhor dura para sempre. Jamais se esqueça disso. Independente da situação que a gente está passando, tenha isso em mente. A benignidade do Senhor é para sempre. O deserto não é o nosso destino. O deserto é só um meio, é só um caminho, é só um processo que Deus está utilizando para fazer de nós homens e mulheres melhores,
perante a vontade dEle, melhores, forjados na palavra dEle, sabe, aquele que tem o caráter de Deus estampado em cada um de nós. É isso que Deus quer fazer de nós. Então, durante esse deserto, vamos nos encher da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, da graça de Deus, e não deixe a ação do inimigo, o medo, o pânico, o desespero, a amargura, a ansiedade, seja lá o que você esteja atravessando neste momento, que situação sua família está atravessando neste momento, não permita, e use as ferramentas que Deus nos deu, a palavra de Deus, a comunhão com os irmãos e o Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos nos relacionar. Percebe que é um relacionamento com Deus, um relacionamento entre nós e um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. É isso que vai fazer com que a gente atravesse por este caminho, atravesse por esse deserto e cheguemos do outro lado, pessoas maiores e melhores diante de Deus. Amém? Lembre-se, a bondade, a benignidade de Deus dura para sempre. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te guarde, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça todos os dias, você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, vamos orar. Deus, obrigado, Deus, por esta palavra, Deus, em nome de Jesus. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, Deus, nós te exaltamos, Deus, porque a tua benignidade é para sempre, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor zela pelo cumprimento da sua palavra, Deus. Obrigado, Deus, porque a cada dia, Deus, o Senhor cumpre a sua palavra nas nossas vidas, Deus. Visita agora, Deus, cada lar, cada casa, cada família, Deus, e em nome de Jesus, Deus, se há alguém agora assistindo essa ministração, Deus, e se sente triste, abatido, desanimado, com medo, em pânico, que esta palavra que ele ouviu nesta noite, que ela ouviu nesta noite, Deus, venha transformar, Deus, essa mente, venha renovar essa mente, Senhor, em nome de Jesus, e venha colocar, Deus, a tua palavra, Deus, a tua paz, a tua graça, a tua serenidade, Deus, neste coração, Senhor, em nome de Jesus, Deus, nós pedimos a ti, Deus, porque nós sabemos, Deus, que esse deserto não é o nosso lugar de destino, é só um ponto de passagem, Deus, e o Senhor tem promessas para cada um de nós, e o Senhor é o nosso abrigo, o Senhor é o nosso Senhor, o Senhor é o nosso Salvador, e em Ti, Deus, nós nos refugiamos, Deus, o Senhor é o nosso escudo, Deus, e em nome de Jesus, Deus, nós declaramos, Deus, a graça de Deus, a proteção de Deus, a presença de Deus, o cuidado de Deus sobre cada uma dessas vidas que está assistindo essa ministração neste momento, Deus, e declaramos, Deus, poder de Deus, graça de Deus, libertação de Deus, cura de Deus sobre este lar, sobre esta casa, sobre esta família, Deus, em nome de Jesus, Deus, e provisão sobrenatural, Deus, sobre todas as áreas dessa casa, dessa família, desse lar, Deus, em nome de Jesus, Deus, nós declaramos, Deus, obrigado, Deus, por este momento, Deus. Obrigado, Deus, por esta palavra, Deus. Obrigado, Deus, pela tua bondade, pela tua benignidade, Deus. Em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Amém, amém, e graças a Deus, e que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém. Obrigado e até a próxima semana, e um abraço a todos.